quem pôde comparecer à aula de hoje, tá? Para aqueles que ainda não têm visto as nossas conversas lá no nosso grupo, meu nome é Blenda Lara, eu sou professora da área de Direito e Relações Internacionais e responsável pelo CEINT, tá bem? Além de trabalhar com diplomacia, a nossa equipe montou um trabalho aí todo especial para o mapa, para a segunda fase do mapa, sobre o qual a gente vai conversar. Mas esse não é o principal foco, mesmo porque eu tenho uma preocupação até mesmo da ansiedade que vocês estão agora em relação aos recursos, a quantos pontos fizeram, né? Porque como eles não liberam uma prévia de quem possivelmente passou ou não passou, deixa eu só retirar aqui um outro link que está aberto para não ficar fazendo barulho para a gente. Só um minutinho. Senão o Facebook ia aqui ficar apitando o tempo todo. Vamos lá. Então, voltando ao nosso ponto, vocês ainda estão na ansiedade de tentar alcançar a nota de corte possível, né? Imaginável nota de corte, ou para quem já conseguiu uma pontuação mais alta para pensar em se preparar para a segunda fase. É exatamente esse o ponto. Por curiosidade, deixa eu saber como que está a nota de vocês. Os rankings costumam ter, sim, muita gente que insere, algumas pessoas me perguntaram, muita gente que insere notas fraudulentas, mentira, fica lá brincando, seja porque está na frente, quer atrapalhar a preparação dos outros. Uau! Entre os primeiros, muda de novo, gente? Muito boas notas. Eu não tenho bola de cristal para poder prever, né? Mas com certeza aí, na minha opinião, quem fez acima de 78 já deve estar se preparando. Mesmo porque tem um outro detalhe, vão ter outros concursos focados para a área de vocês esse ano, possivelmente. Sua nota foi tão alta, né, José? Sua nota foi tão alta que você está com vergonha de falar? Não, imagina, como eu disse, são muitas vagas, né? E a gente exatamente não sabe como vai ser o corte. A gente não tem certeza. Vai se fazer uma previsão ali e você tem uma certa noção. Mas como eu falei, haverá outros concursos encaixados aí no perfil de vocês. Então, essa preparação, esse estudo, esse aprendizado de concurso público, ele não foi em vão. Podem ter certeza absoluta. Né? Ainda que não consiga ir para a segunda fase, enfim, o aprendizado ele vai ficar para mais alguma etapa, porque esse universo de concurso público ele não é muito fácil, né? Para esse alcance de notas. Eu estou aqui olhando, gostei das notas, parabéns a vocês aí. Fora o fato de que ainda teve o susto de que a primeira prova foi cancelada. Ele tá ficando mudo sozinho aqui, eu tenho que prestar atenção, pelo menos ele avisa. Mas então vamos lá falar um pouco a respeito dessa segunda fase, desse estudo de caso, né? Nós sabemos aqui, esse fórum de notas não deu certo para temporários. Ah, Carolina, o que aconteceu? A estimativa foi muito acima? É furado? Que bom, tomara que vocês todos entrem. Ah, entendi. Nossa, é uma margem de erro alta, né? 8 pontos a mais é muita coisa. 8 pontos cabe aí 300 candidatos. Eu acho que assim, foi como eu falei. Bagunça, tem gente que coloca nota fraudulenta, e eu falo mesmo, com a intenção de atrapalhar, porque às vezes você não está com a nota tão boa e você para de estudar. E eu vou contar uma coisa, para essa segunda fase, se você for uma pessoa que escreve bem e você está com uma nota muito abaixo, você pode subir e estar entre os aprovados. Então é por isso que eles fazem essa bagunça, tá? Falou muito bem, professor Anderson, certíssimo. Certíssimo, né? É aquela tristeza de não ter passado, né, Carolina? E aí colocam lá qualquer nota para atrapalhar.
É uma boa esperança e tem um certo fundamento. Tem um certo fundamento, sim. Se até pesquisa para presidente, esses estudos de pesquisa que são muito mais, ou seja, que usam parâmetros, que têm estimativas, né, cálculos, erram, o que dirá o ranking lá feito por cada um, né? E de repente, né, a Carolina aqui está falando que ela vai estudar pensando que passei, é o melhor que faz, é o melhor que todos vocês façam estudando, pensando que já tem o resultado, porque isso daí já é 90% até mesmo da aprovação, né? Isabela que pergunta, vocês acham que quem fez 74 deve continuar estudando? Bom, Isabela, eu acredito que sim, porque você conseguiu acima do mínimo, né? E como eu falei, se você pretende continuar nesse universo de concurso público, o seu estudo não vai ser em vão. O seu aprendizado para a segunda fase ele não vai ser em vão. Você vai aproveitar para outros concursos, né? Vai aprimorar sua escrita, vai aprimorar sua capacidade intelectiva de alguma forma. Então, nenhum estudo ele nunca é perdido. O que eu não posso garantir é que realmente essa foi o corte e que vai ser suficiente para você passar. E mais, gente, tem muito jogo aí que muda no meio do caminho. A ESAF pode anular algumas questões. E isso pode mudar muito. Às vezes, muita gente achando que está dentro pode ficar fora e vice-versa. Vice-versa, perdão. Isso acontece demais, né? Só saberão no dia 10. O legal é que é bem perto da prova, né? Ai, ai. Vamos seguir aqui, então? Pois é, umas 2 de 2 pontos, né, Isabela? Se anularem umas 2 de 2 pontos que te favoreçam, tudo pode mudar, né? É igualzinho jogo de loteria. Então, vamos lá. Vamos conversar a respeito do tema de hoje, né? Vocês podem encontrar uma série de materiais falando a respeito de produção textual, a respeito de dissertativas, do formato da ESAF, isso tudo vai ajudar. E eu pretendia aqui contribuir com esse embasamento e a partir de uma coisa que às vezes vocês passaram batido, passaram rápido, que é exatamente a observância do edital. Muitos alunos às vezes vinham me perguntando algumas coisas, isso estava expresso no edital. O edital ele precisa ser esmiuçado, analisado de uma forma profunda, até para você entender o que a banca quer. Porque a partir do momento que aquilo ali foi definido, é o que ela quer de você, é o perfil de profissional que ela deseja, que está ali escrito, né? E de uns anos para cá, não te preocupa não, que quando emudecer, não sei porque ele está fazendo isso sozinho. Quando emudecer aqui eu já percebo e faço a religação, tá? Vamos voltar. Há alguns 2, 3 anos, em alguns concursos, não, na verdade, para ser mais precisa, aí que eu vou recordar, a partir de 2013, eu sei que o gestor adotou esse formato, a ESAF passou a casar uma questão dissertativa com o chamado estudo de casos, né? Estudo de caso. Tá mudo, Danilo? Acho que o meu não tá mudo, não. Tá mudo aí? Não, tá ok. Ok. Deixa eu ver aqui a internet do Danilo, só um minutinho. Eu consigo ver aqui a internet de vocês. Danilo, tenta sair da sala e voltar novamente, porque o formato que você entrou está indicando que a sua internet está um pouco fraca. Então, ele vai ficar falhando um pouquinho. Tenta sair da sala e entra de novo. Não entra no modo telefone, tá? Anderson, dá um auxílio aí pro Danilo no que ele precisar, tá? Vamos aqui. Então, tá. Então, desde um determinado período, se começa a ter a adoção desse modelo. O que na verdade, desejam? Olha, eu tenho um formato que é um caso da vida real, um caso que vocês já podem ter se deparado, ou vocês podem vir se deparar, e eu quero saber como que o meu profissional, meu futuro fiscal vai lidar com isso, tá?
Isso, consegue também ir no chat privado e falar com o Anderson, tá bom? E aí ele vai ajudar. Beleza. O que esse edital vai contar para a gente dessa prova discursiva, né? Ela tem caráter eliminatório e classificatório. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você, nesse momento aqui, escorregar, acabou. Se der uma fuga de tema, acabou. E, ao mesmo tempo, ela é classificatória, ou seja, se você está muito distante da linha dos 300 que serão aprovados, isso não importa. E eu vou garantir por tabela, vindo de alguém que eu sou advogada por formação, eu amo escrever. E a capacidade de escrita, ela não é um código que é detido, que é pertinente a todo mundo. E que todas as profissões exercitam com muita constância. As profissões da área de humanas costumam fazer isso com constância. Então, a gente tem o costume de fazer essas dissertações, né? Também por eu ser professor e ter a participação acadêmica na graduação e na pós, na graduação e na pós, Anderson, ajuda o Danilo lá, por favor. Por eu ter essa experiência de graduação e pós, isso me permite ter uma facilidade com o vernáculo. Por isso que eu quero dar um cuidado aqui para vocês que não são professores e que estão na lida aí, trabalhando nas fazendas, trabalhando nos pet shops, que eu sei que o veterinário, assim que ele se forma, ele vai para um trabalho que é bastante prático. Tem também professores de veterinária que vão se sentir atraídos por esse concurso. E eles vão ter como vantagem o costume da escrita, fora alguns pontinhos ali que são dados pelos títulos, que não são tantos assim, mas às vezes uma classificação pode fazer diferença. Ou seja, para você que está se preparando para a segunda fase, a sua escrita ela vai ter que ficar impecável. Impecável, porque ela pode ser o diferencial entre você só ter passado para a segunda fase ou estar dentro dos aprovados, tá? Tudo bem. Vamos aqui. Essa nossa prova vai valer 100 pontos e terá por objeto matéria de conhecimentos específicos, ou seja, algo que todos vocês, de uma certa forma, estiverem estudando para a primeira fase e que conhecem muito bem. E aqui, portanto, a maioria, especialmente se cair um tema que domina, vai ter um número mínimo de erros. Vocês conseguem perceber? Na verdade, o diferencial, apesar de ser uma quantidade de pontuação menor, ela vai estar exatamente escondida na capacidade de escrita, não tanto no conteúdo. Mas vamos seguir. Essa medição desse estudo de casos vai se dar a partir de uma análise de um texto de pelo menos 45 linhas e no máximo 60. Aqui eu vou frisar. Blenda tem que escrever 60 linhas, meu Deus do céu, não é possível? Melhor que você escreva 60, tá? Há um consenso aí entre os professores que os examinadores gostam de ver essas linhas ocupadas. Lógico que você não pode ocupar com bobagem, com desvio de tema ou com erro de ortografia, você vai perder ponto. Mas o candidato bem preparado, ele tem que estar capacitado para ir além dessas 45, porque é isso que a banca espera de quem vai passar, tá? Então, abaixo de 45 em hipótese alguma, ou seja, nós temos que trabalhar em vocês a capacidade de escrever e desenvolver argumentação com todo e qualquer tema. Não tem aquela brincadeira assim que advogado sabe falar ou escrever a respeito de qualquer coisa, ou escreve nada a respeito de coisa alguma? Pois é, essa capacidade de desenvolver uma argumentação independente de um conhecimento profundo em relação a uma dada questão, ela precisa ser exercitada para que vocês trabalhem aí um conteúdo que vocês já dominam pela prática, pelo tempo que já tem de profissão, enfim. Ou até mesmo para quem recentemente saiu da faculdade, por já estar aí com a mente fresca aí com esses conceitos, tá? Vamos lá. O próximo item parece besteira, mas não é. A apresentação da sua prova de estudo, seja a apresentação na forma que ela está escrita, na forma que você escolhe a sua paragrafação, quantas linhas você respeita para cada, como iniciar o parágrafo,
como preencher cada uma das linhas até o final, isso tudo conta, gente, da apresentação geral do texto, tá? Também vamos trabalhar isso. Com letra legível, por favor, quem não a tenha, trabalhe aí até o dia da prova, porque isso é essencial. Já pensou? Eu, há muito tempo dando aula, às vezes eu tive que ler muito hieróglifo, muita letra, muito garrancho. E assim, imagina, você chega cansado, né, às vezes lê essa prova no final de semana e tal, aquela que estiver mais legível, você vai ter mais boa vontade, não é uma coisa natural. Então, aquele examinador tem muitas provas para ler, você precisa facilitar a vida dele para dizer, eu sou sua melhor opção, eu sou o melhor candidato, tá? Bruno, sim, inclusive eu utilizo, tá? Só tem que tomar cuidado, eu vi até essa observação, que não seja, que você consiga diferenciar maiúsculas de minúsculas, mas tem, né, tem letra de forma maiúscula e minúscula. É a que eu utilizo, porque eu acho também que ela é mais rápida, minha letra cursiva é um pouco mais lenta, tá? Tranquilo? E aqui fica uma malícia aqui que eu vou deixar para vocês. Deixa a letra legível, mas não faça uma letra tão grande, porque senão o examinador vai ficar achando que você quer aproveitar os espaços aí, porque não sabia a resposta. Ou se você faz uma letra um pouco menor, mais legível, você consegue colocar mais argumentos, mais coisas que você leu, assim, sem precisar encher aquele examinador de informação, porque até a característica dessas provas da ESAF, ao contrário do CESP, o CESP é a depender do concurso, né? Por exemplo, o concurso de diplomacia, quanto mais você escrever, parece que até falta espaço. Já para as provas da ESAF, o estilo, a argumentação, a escrita contam muito, né? Então, a gente precisa aprender e trabalhar. José, a gente vai trabalhar isso daí exatamente com cada um dos professores de português. Aqui, na verdade, eu vou colocar o que é o ponto de cada um, qual é a proposta genérica, porque vai ter uma aula do Guilherme só trazendo isso, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, então. Tá demorando um pouquinho a passar aqui que a internet está pensando. Aê! Então, olha só, essa avaliação de discursiva abrangerá quanto à capacidade de desenvolvimento do tema. Pessoal, aqui eles colocaram uma pontuação maior, tá? E até o professor Anderson, um dos nossos professores também, aí, futuro, já quase servidor da FUNAI, né, professor? Vai tomar posse aí em poucos dias e respondeu aí para vocês, tá? Se forem nomes científicos em latim, é necessário sublinhar. Perfeito. Vamos lá. Apesar de advogado gostar muito de latim, eu evito colocar isso em prova, nas minhas provas, que fica muito prolixo para a gente. Beleza, vamos lá. Essa capacidade de desenvolvimento do tema, diz respeito à compreensão do tema, você entendeu aquele caso ali que foi dado, você consegue me dar uma solução dentro da sua área, a minha argumentação ela está coesa. Então, olha só, gente, essa redação, vocês não vão começar lá e receber, né, igual quem está fazendo uma psicografia, de parar a escrever. Não, vocês precisam aprender a trabalhar um rascunho, construir uma tese de resposta. Não precisa ser mais do que uma tese de resposta, e depois seguirão argumentos lógicos para convalidar essa tese, tá? E cada um desses parágrafos trará esses argumentos. E a forma como vocês vão defendê-los, como vocês vão reforçá-los. E pode até ser, no caso, o envolvimento de utilização aí de coisas, de questões da área de vocês, né? Eu adoro a profissão, mas os meus conhecimentos de veterinária vão até o meu cachorrinho. Então, assim, o que é mais importante aqui, talvez vocês pensarem agora, eu acho que a maioria, de repente, está com a mente muito técnica, porque vocês são acostumados a dar prescrições e etc.,
Aqui, além de ser uma prova que vai analisar o conteúdo, ela é uma prova de português. Ela é uma prova de português. Então, bem mais que tudo que vocês possam produzir em termos de conhecimento, dependerá como esse conhecimento vai ser codificado, como vocês vão escrever, tá? Então, olha só, dentro desse tema, vocês têm que ter uma adequação de argumentação, conexão e pertinência com o tema escolhido, ou seja, não pode ter fuga de tema, não pode, se você não sabe o que escrever, tem umas técnicas que você faz, uma construção de argumentação, quando o tema te é um pouco estranho. Vai levar um pouco mais de tempo, de repente você não vai escrever tanto assim, mas te ajuda a escrever um texto coeso que não te faça ser eliminado, tá? Objetividade, o texto ele tem que ser claro, direto, limpo, você não pode pular de uma ideia para outra, você não pode fazer uma construção de redação confusa. Às vezes a gente tem a tendência de escrever texto para a gente mesmo, né? Enquanto você ali está escrevendo, pensa num leitor imaginário, pensa em alguém que vai estar ali analisando seu texto, se aquela pessoa vai entender e mais, se aquela pessoa vai achar aqueles seus argumentos interessantes. Porque, como eu falei, é um caso de seduzir. Você precisa seduzir a banca para trazer seus pontos favoráveis, tá? Sequência lógica de pensamento, então está dentro disso que eu falei. Alinhamento ao assunto abordado, cobertura dos tópicos apresentados. Olha só, dentro do modelo da ESAF, ela dá o caso e depois ela faz 5 tópicos que já são aí, ela é boazinha, mas até que ela não é boazinha com o candidato, ela é boazinha com ela mesma, com a correção, porque se ela dá um direcionamento para cada um dos itens, faz com que as provas de cada um não vão diferenciar muito, não corre o risco de alguém fazer uma argumentação muito distante e ficar difícil depois para a banca dar a nota. Então, cada um dos seus parágrafos vão ter que corresponder àquelas respostas, àqueles itens que são ali necessários. Daqui a pouco eu olho o nosso chat. Ok, o Anderson está respondendo ali para vocês. Deixa eu dar a sequência aqui para a gente. Então, vejam bem, chega no máximo a 70 pontos, trata-se de uma parte bem relevante para a prova, mas eu consigo garantir para vocês que alguém que escreva bem e escreva com coesão vai chamar atenção também, tá? Porque quando vocês estiverem lá trabalhando, serão inúmeros memorandos, informes, notas técnicas, enfim, uma série de documentos internos e externos que vão precisar aí ter uma boa elaboração, ter um entendimento e uma explicação. Por isso que ela já faz nesse modelo de estudo de casos, tá? Vamos seguir aqui. Então, cada uma dessas possibilidades aqui são pontos que vocês podem perder. Parece com ginástica olímpica, né? Aquela que aqueles ginastas fazem aquelas coisas impossíveis e eles ainda consigam deduzir centésimos de pontos. Pois é, lá você tem uma nota de partida e aí você vai perdendo, né? Sendo que aqui o pior acaba sendo a fuga total ao assunto abordado, tá? Então, toma cuidado com coisas pequenas que podem te fazer perder ponto, exceder o máximo exigido ou ficar aquém do mínimo exigido. Eu tenho um colega que fez concurso para o Tribunal de Contas e ele acabou, no meio da prova, deu um vacilo, ele assinou, porque ele já era acostumado a fazer pareceres e ele assinou o parecer, aí ele foi eliminado. Porque você não pode deixar nenhum signo, nada que dê uma dica ali de que você tentaria identificar aquela prova. E ele acabou fazendo isso e ele perdeu. Ou seja, precisa de muita atenção e muito autocontrole para não fazer questões pequenas ali que podem atrapalhar o seu trabalho. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Quando vem os tópicos para responder enumerados por letras? Quando eu for responder, devo colocar a letra que corresponde à resposta ou devo fazer em forma de texto? Alice, é sempre em forma de texto, tá? É um texto dissertativo contínuo,
Muito embora em alguns desses, eu já fui funcionária pública também do MDIC, muito embora algumas das notas técnicas elas sejam divididas, né, até mesmo para facilitar alguma compreensão, a gente faz essa divisão, nessa prova, não. Você faz um texto coeso argumentativo contínuo. Ou seja, como eu disse, se uma pessoa ela não tem o hábito de escrever, 60 linhas para ela pode virar um pesadelo, né? E algo que vai custar uma aprovação por tão pouco, sabe? Vocês chegaram até aqui, falta muito pouco, falta só a milha final. Então, é algo que vocês precisam ter bastante atenção e praticar muito. Se não começar a praticar antes e intensificar a partir de agora, tá? Essa parte, algumas pessoas argumentaram comigo, foi até mesmo quando eu conversei, deixei um tópico lá no nosso grupo, algumas pessoas argumentaram que a parte gramatical ela é menor, pesa menos, é menos importante. Não, gente, são 30 pontos. Isso é muito ponto. E voltando ao argumento da questão da letra, da apresentação, um trabalho mal escrito, o examinador vai ficar com preguiça, né, cometendo erros básicos de gramática, né, coisas que são comuns, você não colocar corretamente o sujeito em relação ao verbo, né, não fazer a conjugação devidamente, não precisa ser muito sofisticado, porque o texto ele tem que ser limpo, ele tem que ser clean, ele tem que fluir, não precisa usar palavras complicadas. A questão é que o número de erros, a quantidade de erros, né, e que forem graves, fará com que você perca muito ponto e não tem examinador que não faça isso impactar também no seu conteúdo, por melhor que ele esteja, tá? Naturalmente, isso vai te fazer tirar uma nota menor de conteúdo. Daniela, às vezes eu olho aqui no chat para a gente só dar uma interrupção. Ela fez uma pergunta, na primeira linha já entra com a argumentação do primeiro item. Não, querida. Precisa ter aquele formato que a gente aprendeu na escola, que é tradicional, mas que funciona bem. Introdução, o desenvolvimento da argumentação e a conclusão, e o fecho, que não precisa ser óbvia, pode ser um texto assim bem limpo mesmo. Essa introdução ela precisa conter, ela precisa sinalizar para o seu examinador o que você vai falar. Então você tem que fazer uma ligeira menção ao caso, né? Não precisa copiar ipsis literis. Você faz uma frase fazendo uma menção ao caso, ao tópico que é o assunto. Aí passa para a sua tese, que é aquilo que você vai defender, que você defende como resposta ao problema apresentado. E depois você apresenta os seus argumentos. Olha, para a defesa desse dado tema, eu vou sinalizar com esse argumento, esse. Não. Ah, tá, agora eu entendi. Não, a da Daniela era totalmente diferente, olha só. A Daniela perguntou se cada um daqueles itens em que a ESAF vem perguntando, a gente coloca lá na dissertativa e faz o A, o B, o C. Não. Isso não. Você vai perder ponto, tá? O texto tem que ser contínuo, primeira coisa. Agora, a pergunta da Bárbara eu acho que é diferente. Bárbara, você quer dizer a respeito dos artigos, das portarias, da normativa do mapa? Eu acho excelente. Mesmo porque, apesar de vocês não serem da área jurídica, vocês vão lidar diretamente com a aplicação da lei. O cargo de vocês é isso. Tanto que se pede o conhecimento de tantas portarias, e aquilo ali vai ser um embasamento para vocês trabalharem a todo momento. Então, isso é fundamental. Eu acho muito legal. Pode citar os artigos, citar as portarias lá que você conseguir lembrar, é lógico que é muita coisa, acredito que não deve dar para lembrar de tudo, mas do que conseguir vai ser ótimo. E o professor Anderson está dizendo que ele utilizou os artigos, no caso era da área de direito, né, e teve um aproveitamento de 100% nesse quesito aí foi de argumentação, Anderson?
foi de argumentação. Isso acaba sendo o exemplo, aquilo que vai elucidar e tornar bem concreta a argumentação que você fez. Né? Porque, na verdade, na prática, vocês vão fazer isso, vão fazer as verificações e fazer a aplicação ali daquela determinada normativa, né? Tranquilo? Pessoal, aqui é um caso em que, se algumas pessoas conseguirem vencer e melhorar essa capacidade de escrita, elas vão ter um diferencial muito grande. Conforme eu disse, às vezes, por não trabalharem tanto com a escrita, as pessoas vão sentir dificuldade, mas eu aconselho um esforço extra no trabalho do desenvolvimento, tanto do gramatical quanto da argumentação até a prova, tá? Como eu falei, um texto bem escrito, ele enche os olhos de quem está lendo, e a sua nota, consequentemente, vai ser muito maior, né? Tem erros que são menores, como de pontuação, que acabam sendo perdoáveis, mas tem alguns que a gente consegue evitar, por exemplo, não se usa vírgula entre sujeito e o predicado, não se usa entre o verbo e seus complementos, ou seja, essas vírgulas que são casos bem proibidos, isso vocês têm que ter bem em mente para poder evitar e não perder ponto. Agora tem outros que já são mais sofisticados e realmente é mais difícil da gente guardar tudo, né? Mas evitar erro de ortografia, erro de sintaxe de construção, né, que prejudica a coesão, deixa tudo muito truncado, você não sabe ali o que você está exatamente querendo dizer com o texto, né? Precisa ter clareza, concisão, propriedade vocabular, que é um conceito que as pessoas têm muita dificuldade, né? O que é propriedade vocabular? É evitar o uso da palavra fora daquele sentido que ela realmente tem. O caso que mais acontece que as pessoas erram é utilizar sobre no sentido como substituto de a respeito de. Na maioria das vezes isso está errado. E também evitar utilizar figura de linguagem, muita linguagem, a palavra fora do sentido usual dela, que sempre dá esse erro de propriedade vocabular, tá? E são menos 0,75. Ou seja, quase um ponto, é muita coisa, né? Também a questão da a unidade temática, o estilo, coerência, como eu falei, a paragrafação, você tem que ter equilíbrio, gente, isso é sério. Equilíbrio entre os parágrafos para saber que você soube trabalhar cada um dos argumentos muito bem. Ou seja, o que eu quero dizer com esse equilíbrio, gente? Basicamente, você tem que deixar cada um dos seus parágrafos do mesmo tamanho, com o mesmo número de linhas, e dá para você programar isso antes. Então, você não vai totalmente... Não era a palavra que eu queria usar, mas não encontrei outra aqui enquanto eu pensava. Você não vai cru para a prova, né? Isso eu já sei que vocês não vão, mas vocês não vão chegar lá e produzir um texto. Para uma pessoa conseguir fazer isso, ela já tem que ter muito tempo e muita intimidade com a escrita, né? Vocês vão precisar treinar um formato e já construir uma estratégia para fazer esse texto de uma forma bem rápida lá. Então, de uma certa forma, tudo que vocês já vão fazer no dia não vai ser só treinado antes, mas ele já vai estar mentalmente pronto e mentalmente preparado, independente do tema, né? Essa que é a ideia. Claro que respeitando o seu estilo, claro que cada um vai fazer do seu jeito, a gente aqui não vai criar uma fórmula para isso, né? Mesmo porque senão fica com o problema das provas saírem no mesmo padrão, a gente tem que respeitar o estilo de cada um, mas você já tem que ir para o dia da prova com seu estilo pronto. Eu acho que aqui no primeiro tem as horas, só um momento, eu coloquei aqui, vamos voltar. Eu acho que é 4, mas eu quero falar de forma precisa. Eu não sei se eu pulei esse item. Vou ficar te devendo. Eu acho que esse item eu tirei aqui, mas se ele aparecer depois eu coloco pra gente, tá? E assim, sendo um bom tempo,
Dá e sobra para você, inclusive, fazer rascunho, gente. É bastante tempo dentro desse período aí. Dá e sobra para poder fazer um rascunho, é pelo menos algo bem direcionado, assim, se você escreve bem, bem rápido, né? Eu acho que rascunho é fundamental, porque evita que você erre lá, que tenha muita rasura. Também evita rasura no texto. Que isso, assim, errou, passa um risco simples e segue escrevendo. Não rasura demais, não faz observação demais, não fica puxando gaivotinha demais, porque isso é chato para quem está lendo. Eu estou falando do ponto de vista de alguém que corrige bastante provas das outras pessoas. E, assim, fica até depois difícil para você dar a pontuação. Outro cuidado, capricha também nos acentos, coloca lá o circunflexo no formato que se consiga entender, coloca o acento agudo com bastante destaque, porque os examinadores, eles leem com um PDF, né, com um scanner, eles leem um arquivo escaneado, e às vezes se você é uma pessoa que escreve assim, bem fraquinho, com a letra, com a mão bem leve, pode ser que algum ponto que você escreveu não apareça e você perca um ponto, tá? Então, coloca mais força nessa mão, não para rasgar o papel, claro, mas usa uma caneta Bic aí preta bem novinha para poder sair com a tinta bem translúcida lá para que possa ser vista, tá? Já aconteceu, isso foi no concurso CESP, uma candidata marcou a bolinha, só que ela marca assim tão devagar que quando passou no scanner, algumas das bolinhas não contabilizaram, ela teve que pedir recontagem de pontos, tá? Anderson, qual que é a sua observação? Não precisa usar o digo não, Saulo. Você faz um risco lá, arriscou, eu queria escrever totalmente, esqueci o L que fosse. Aí você risca e escreve totalmente e dá sequência na frente, tá? Não precisa usar aquele e digo, né, que vem de tabelião. Não usa isso, senão vocês vão perder ponto. Saulo, só se for demais. Rasura só vai te fazer perder ponto só se ficar muito bagunçado, e aí você vai perder ponto de apresentação, ou se ficar excessivo, sabe? Se o texto ficar realmente excessivo nisso, tá? O professor Anderson usou uma observação importantíssima que eu vejo as pessoas caírem, tá? Meu professor sempre dizia que em geral, a gente só usa para testamento. E nós, né, para discurso político. Evita a primeira pessoa do singular, em hipótese alguma, não se usa. E primeira pessoa do plural, também fica interessante você não usar para dar um caráter mais de impessoalidade para o texto. Porque se você usa a primeira pessoa do plural, corre o risco de você estar tentando convencer e ficar um pouco político demais. Então, o ideal é sempre você usar a terceira pessoa, né? Você usar o verbo no infinitivo, tem uma série de estratégias que se pode usar para impessoalizar o texto, né? Usar a voz passiva também fica interessante para essa impessoalização, tá? São técnicas que eu uso também. Vamos lá. Então, olha só, vocês têm que fazer pelo menos 50% de pontos nessa prova, tá? E cuidado, qualquer coisa que vocês escreverem que estiver fora do local apropriado não vai ser considerado. Então, pelo menos 50% aí, eu acho que não vai ser tão complicado, vocês vão tirar isso de letra. A voz passiva é um bom auxílio,
Tem várias técnicas que vocês podem utilizar, não abusando também, mas às vezes trabalhar com gerúndio, mas sem abusar, tá? Mas tem várias formas de escrever em que vocês conseguem fugir tanto da primeira pessoa do singular, que essa, assim, faz o texto ficar péssimo, quanto a primeira pessoa do plural, que não é tão penalizado. Mas quanto mais a pessoa conseguir despersonalizar o texto, mais vai ficar a cara dos textos que são produzidos por instituições, né? Textos formais, tudo bem? Então, peguei alguns temas dos últimos anos aqui da prova de gestor, famigerada prova aí que acabou sendo anulada, por isso que o pessoal me perguntou, não, vamos continuar com essa prova agora ou não, ou judicializa? Eu falei, gente, é melhor anular do que judicializar, porque essa aqui levou um tempão aí até ser anulada, tá? É de 2013, se não me engano aí a memória. Nesse caso, tinha o desenvolvimento de um estudo de caso, né, de 40 e um máximo de 80 linhas, e tinha também um quesito, né? Então, vamos falar aí do estudo de casos, que é o que interessa pra gente. Espero que a resolução fique boa aí. Esse daqui era bem extenso. Era uma reunião de faculdade, imagina os colegas se encontrando aí 10, 12 anos depois de formado, aí imagina, começa com aquele assunto chato, falando de trabalho ainda, né? Aí um dos colegas começa a falar da divisão que ele trabalha, que era relacionada a trabalho escravo, e de algumas dificuldades que se tinha para implementar políticas públicas dentro dessa área, né? Para a erradicação de trabalho escravo. Então, assim, o tema ele vai estar sempre relacionado a algo da área, às vezes ele pode ser bem específico, ou ele pode ser bem abrangente, trabalhando com questões que são gerais aí, que permitam a capacidade de argumentação. Lembremos que vão ter professores aí de português corrigindo, e se o assunto for excessivamente técnico, ele vai ter até dificuldade para conferir algumas notas, né? E aí eles passam para o caso em si, aí esse cidadão começa a contar essa história de onde ele trabalhava, dá umas 2 páginas, para chegar lá no final e pedir as soluções. E aí dentro das soluções, gente, vinham esses quesitos. Apresente o conceito de racionalidade substantiva, e aí na letra A, na letra B, considere os sistemas de incentivo e responsabilização e o cotidiano racional legal predominante nas formas de gestão. Na letra C, fala de uma metodologia de desdobramento das estratégias no planejamento estratégico. Ou seja, gente, nas linhas A, B e C, o examinador dá a indicação do que ele quer ler. Ele quer ler isso. Por isso que é importante, como gancho na hora de responder, vocês utilizarem as mesmas palavras que eles usam, não a frase inteira, não uma paráfrase, não é para fazer isso. Mas você precisa sinalizar para o seu leitor que você vai entrar num assunto que interessa a ele. Porque às vezes a gente, até mesmo para encher a nossa argumentação, traz outros conhecimentos, né? Mas você tem que sinalizar, inclusive usar as palavras que ele quer ouvir, que ele quer ler, para cada um dos seus pontos de argumentação, tá? De uma certa forma, aqui não, porque o tamanho era muito grande, mas quase sempre esses quesitos, eles acabam sendo a dica dos seus parágrafos, de que cada parágrafo vai abordar. Às vezes você pode seguir a ordem, até melhor que se siga na ABC, né? Do que se faça uma mistura, comece por um tópico, depois por outro. Não, vai na linha que ele quer. Aqui não é para inventar, não é para você demonstrar ser um Machado de Assis, nem o profundo conhecedor de veterinária, gente. Esse trabalho aqui é para vocês cumprirem uma tabela e demonstrarem os seus conhecimentos. Então, todo exagero, ele pode gerar algum problema, tá? Por isso que eu estou dizendo, há uma fórmula mesmo, um estilo, um modelo, que a banca espera receber. Da mesma forma que existe um modelo para o memorando,
Da mesma forma que existe um modelo para um ofício, cada um tem o seu modelo, então você não pode inventar lá e fazer algo diferente, porque aquela autoridade que espera o que você vai produzir, ela está acostumada com outro formato e ela precisa trabalhar em outro formato, né? E é assim que o trabalho institucional burocrático, ele vai adiante, tá? Então, não procurem inventar a roda. Esse aqui já foi de indigenista e especializado. Como o cargo era para todas as áreas, né, e até mesmo gestor também é para todas as áreas, né, e como gestor de política pública ele pode estar alocado em qualquer ministério, acaba que a função ela tem um certo generalismo, né? Então, essas profissões, essas funções, elas acabam sendo mais genéricas dentro da construção do estudo de caso. Então, aqui, pelo menos, economizaram, né? É um parágrafo só, vem uma historinha, podem dar estatísticas, pode trazer algo que seja relacionado a uma notícia que se encontre no próprio site do Ministério. Aí por isso que eu falo, vocês têm que ler bastante o site, se ainda não deu tempo, tem que esmiuçar, conhecer tudo que interessa o Ministério, porque eles não vão tirar o tema de nada que não seja interesse do Ministério, tá? Nesse caso foi parecido com o de vocês, né? 45, no máximo 60 linhas, e você tem aí 5 tópicos para desenvolver. É interessante também que às vezes eles podem fazer o seguinte, utilizar algum tema que seja ou de interesse geral, ou que esteja na ordem do dia social, né? Porque aqui se trata também de uma forma de selecionar o perfil do profissional. Não se engane, aqui não é só uma seleção técnica, também vai se selecionar valores aqui. Por isso que alguns temas podem estar ligados à ordem do dia daquilo que é importante para o governo, tá? E é claro que vai casar com a parte técnica de vocês, tem que casar lá com os conhecimentos específicos, ok? E aqui nesse caso, violência contra a mulher é aplicada à mulher indígena e precisava fazer todo esse desenvolvimento. Vamos lá. Não é tão difícil assim quanto parece. Esse aqui já foi para engenheiro agrônomo, dentro do mesmo concurso aí da FUNAI. Aí o caso já foi mais relacionado à área, né? A respeito de um agricultor que desejava implantar um projeto de irrigação por gotejamento superficial em sua propriedade. Às vezes eu gosto de me desafiar de escrever determinados temas aqui. Esse daqui é um tema que eu poderia tentar, que é bem relacionado à área, né? E, novamente, 5 itens para você explorar, ou seja, aí uma construção de 5 parágrafos, pelo menos, para você responder, né? A depender aí de como você vai desenvolver a sua argumentação. Tranquilo? Tudo bem? Fiquei muda? Pessoal? Perfeito, professor Anderson, quer adicionar alguma coisa? Porque foi até além do tempo que a gente estava pensando aqui. Se quiser até fazer uma observação, eu libero o seu microfone. O professor Anderson está assinalando aqui que o professor, vai ter um professor de linguística, né, um professor de letras aí, e vocês vão precisar ter clareza para explicar. Foi um ponto muito bom. Para que um professor de português consiga entender o seu texto, por mais que o tema seja técnico. Ou seja, vocês não vão estar fazendo aquelas prescrições técnicas de vocês, sejam de ordem médica, ou um assunto técnico para a área de vocês, que vocês entendem. É como se vocês tivessem que escrever para mim, para que eu possa entender, né? E por isso que se precisa de uma sistemática. Aqui eu não quero dizer que vocês não devem explorar o conhecimento de vocês, de jeito nenhum. Dentro do conhecimento específico, vocês têm que demonstrar mesmo toda a capacidade que tem.
vai ser a hora de jogar as fichas, mas vocês vão precisar selecionar que fichas utilizar e como utilizá-las, tá? E como utilizá-las, tudo bem? Tem desconto para quem está assistindo. Na verdade, eu vou fazer uma surpresa até o final. Para quem ficou até o final. Olha aqui. Pode ser que alguém vá ser contemplado com algo aqui hoje à noite. Oba! Pois é, avisei lá pro pessoal que tinha surpresa. Então, deixa eu explicar para vocês, que muitas pessoas às vezes entram em contato comigo no Facebook, eu demoro a responder, não é por má vontade, não é nada disso. Eu sempre respondo no mesmo dia, às vezes leva um tempinho, porque eu posso estar ligado a alguma outra atividade e não tem condições naquele momento responder, tá? Mas sempre que vocês precisarem conversar comigo pelo Facebook, me adicionem para que o chat de vocês não se perca lá nos outros, porque de repente eu posso não ver, tá? Ou chamem a minha atenção, a atenção do professor Anderson no grupo. Lembrando, aqui é uma pessoa que adora escrever, eu amo escrever, eu tenho 2 livros escritos, fora vários artigos, né? Advogado gosta disso, né? Gosta de escrever, gosta de retórica. Não sou a professora de português de vocês, nós temos os nossos professores de português, mas até mesmo pela proposta que a gente ia fazer e a disponibilidade, que já está chegando a véspera aí do Natal, eu fiquei com a incumbência e feliz de poder conversar um pouco com vocês. E eu tenho uma notícia muito boa, eu acho as provas da ESAF, assim, como eu falei, eu falei para quem viu as dicas da primeira fase, elas são bem coerentes, então é muito difícil vocês esperarem uma surpresa totalmente inusitada e que vai tirar o chão de vocês, né? Estudou, está bem de conteúdo, treinou o formato de escrita, o êxito é certo, né? O êxito na verdade, assim, a gente não tem nada de certo na vida, mas o seu resultado, ele vem a partir desse esforço bem direcionado, né? Então, aí algumas pessoas me perguntaram, como que vai ficar o trabalho do estudo de casos? Como a prova foi adiada, e agora vem uma das surpresas, agora é só uma. A prova foi adiada, eu tinha feito uma promessa de fazer um sorteio de 20 correções gratuitas desse caso piloto que já está no site, que eu já liberei no nosso grupo. Era um primeiro caso. Então, 20 pessoas foram contempladas. Dessas 20, eu vou ver amanhã, vou checar amanhã quem acha que vai passar, quantos pontos fez, quantos pontos não fez. Aí, provavelmente alguns vão desistir, eu vou dar outro presente para eles aí que eu já tinha prometido para quem não tivesse conseguido. E liberando essas vagas, eu vou fazer um novo sorteio de correções gratuitas, a depender de quantas liberarem. Essa é uma boa notícia. A segunda boa notícia é que dentre esses, agora eu já estou vendo, 1, 2, 3, 4, 5... Epa, dá uns 25 aqui, quase 30. O Washington entrou agora. Tô vendo que ele entrou. Entre esses quase 30 aí, alguém vai ganhar 50% de bolsa. Tá? Mas vai ter que ter um detalhe. A pessoa vai, depois a gente vai colocar essa aula no YouTube. Ela vai ser carregada. E aí, dos que estão aqui, depois eu quero o contato de vocês. Vou pegar o contato de um por um, assim, que a gente acabar de gravar. Eu vou pegar o contato de cada um de vocês, tá? E aí, a partir desse contato, vocês vão ter que compartilhar o vídeo. E quem eu vi que compartilhou, que estava aqui, a gente vai fazer um sorteio, tá? Vamos lá. Algumas perguntinhas. Estudo de caso só de microbiologia. Bárbara, realmente, assim, na verdade, os meus conhecimentos de biologia, eles vão até o 2º grau, micro, então acredito que deve ser algo mais difícil.
Na verdade, a minha irmã é veterinária, né? E eu sei que tem bastante estudo aí que pode ser explorado, então eu tenho noção de algumas coisas bem complicadas que podem cair, mas mais por ouvir falar, viu? Estamos olhando em 5 aqui, Saulo, não entendi. A SAF pode cobrar, por exemplo, agronegócio, Lina. Foi interessante, isso às vezes acontece no concurso para diplomata. O candidato fica um pouco revoltado. Eu vou falar dessa experiência, porque é uma experiência que eu já tenho aí de uns 14 anos trabalhando para preparação para o concurso de diplomacia. O candidato fala, ai, caiu essa questão e essa questão não está no edital, está fora do edital. Não, a questão pode estar fora dos conhecimentos daquele candidato, mas não está fora de um tópico lá do edital a partir do qual ela está inserida. Então, muito cuidado aí com essa observância extremamente estrita do edital, porque pode vir um tema que te peça exatamente uma capacidade de pensar fora da área em que você esteja acostumado, fora de onde seja tradicionalmente a sua zona de conforto. E isso a gente vai levar em consideração nos 4 estudos de casos que vão ser preparados, e o primeiro até tem um pouquinho dessa característica. Salvo engano, eu vi que a OMC, e que aí é até minha área, foi explorada no concurso de temporário, né, de veterinário, mas para vocês não veio expressamente. E teve o Códex também, eu fiquei conhecendo Códex alimentares quando eu tive que fazer um trabalho do MIDIC para o mapa. Era a respeito de pesca, e eu fui conhecer esse Códex, né, Códex, eu acho que é Códex, e eu fiz uma nota técnica aí a respeito. Então, às vezes, você é chamado a trabalhar, quer dizer, eu trabalhava com comércio exterior, e fui chamada a trabalhar com assunto de comércio exterior numa área um pouco diferente, que foi inclusive bem interessante. Então, às vezes, a gente precisa, especialmente no serviço público, pensar um pouco fora daquele âmbito que estamos acostumados a pensar, tá? Aqui o Saulo já colocou. Patrick é o quê? Está assistindo junto com você? O Anderson falou, estando dentro do edital. Mas cuidado com essa interpretação daquilo que está dentro do edital, tá? Porque talvez, dentro de um dado tópico lá, nós possamos trabalhar isso. Eu vou até, a sugestão, vou pedir ao nosso professor que ele esmiúce na parte de conhecimentos específicos, o que ali poderia ser um tema mais abrangente, que poderia estar ali dentro daquele determinado item do edital, e eu posso liberar isso para o pessoal do curso, tá bom? Foi uma boa observação, porque aí já é um ponto que eu posso inserir. Aqui, a Alina já falou que não está no edital e ficou na dúvida quando se falou de um tema mais genérico. Pois é, para o sorteio, né, Saulo? Esses nomes são para o sorteio, Saulo ligado ali. A Bárbara já falou que tem alguém da banca fissurado com microbiologia, isso pode ser uma dica, né? Uma dica até para a segunda fase. Ela fugiu um pouco do edital, tá? Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, Bárbara, me repassa isso até para a gente prestar atenção ao fazer o estudo de casos, tá? Virou quase transmissão de TV, né? Tô me sentindo. Acho que eu caí um pouquinho, né? Estão me ouvindo? Marcos, eu estava exatamente vendo a sua pergunta.
não faz muito sentido que se cobre assuntos muito díspares, porque a sua argumentação ela vai ficar prejudicada, né? Tem alguém tentando abrir o vídeo aí, estão me ouvindo? Ok, vamos seguir aqui. Só para fechar, desculpem, é porque esse horário todo mundo está acessando a internet, né? Então fica um pouco pesado. Voltando à pergunta do Marcos. Marcos, se eu tento trazer muitos assuntos no mesmo estudo de casos, isso vai prejudicar a sua argumentação, isso vai prejudicar a sua coesão. Então, não espere isso. Vão ser assuntos, vão ser, na verdade, assuntos... Nossa, caiu de novo? Não. Que embora eles tenham diferentes intenções em cada um dos pontos, eles vão estar relacionados. É possível relacioná-los num texto. Igual ao exemplo de gestor. No de gestor, você tinha ali a pergunta sobre a racionalidade, alguma coisa de racionalidade que diz respeito à gestão. E depois, lá no final, uma pergunta a respeito de planejamento estratégico. Sim, são duas coisas diferentes, mas eu posso fechar indicando que o planejamento estratégico vai ser um meio de alcance para aquela determinada meta ali de alcance daquela política pública. Então, ainda que sejam assuntos diferentes, eles são possíveis de ser correlacionados para a minha resposta e para a solução do meu problema, tá? Voltei. Mais alguma dúvida? Estou esperando. Calor aqui em Belo Horizonte. Nossa Senhora. Ninguém mais? Posso seguir? Vou tocar então, vocês estão me ouvindo, né? Que é a minha preocupação. Então, olha só. A gente já teve algumas pessoas que se cadastraram para aquele primeiro sorteio, tá? Vocês devem ter visto lá no site que tem essa proposta do estudo de casos. Lembrando aqui que nós temos aí 4 professores envolvidos no processo, 3 professores de português, um professor de veterinária, que é exatamente responsável por criar os casos, né, por selecionar as propostas que são relevantes. Além disso, eu quero ressaltar com vocês e trazer a segurança de que essa correção feita, ela não vai ser uma correção genérica, ela vai apontar os erros, né, porque às vezes a gente escolhe algum curso para fazer e como eles têm milhares de uma demanda grande, né, às vezes a resposta ela sai dentro de um determinado padrão. Não. O professor ele vai te indicar o que você precisa fazer, por exemplo, revise vírgula, revise regência, erro de concordância na linha tal, vai vir tudo especificado para que você possa, desejando, consultar lá na gramática, fazer exercícios e reforçar para não cometer os mesmos erros. Algumas pessoas até me disseram da quantidade de casos.
Não tem como, dentro do tempo que a gente tem para a prova, abordar, colocar 10, 15 redações. Isso é complicado, mesmo porque talvez vocês também trabalham, a maioria, e não teriam tempo de fazer. Então, eu acredito que esse trabalho bem feito, para que vocês entendam o que é estudo de caso e o que é esperado de vocês, é possível fazer nesses 4 a 5 aí, porque a gente tem o caso piloto, para quem quiser pode comprar a correção dele avulsa, tá? Para quem não foi contemplado, até a data da prova. Além disso, vai ter um material de produção textual, um material em PDF, indicando como vocês vão fazer a construção dessa argumentação, como que vai ser feito dentro de um determinado passo a passo para cada uma das aulas, além de material mesmo que vocês precisem, seja de reportagem ou de outros dados, para embasar aquela pesquisa para aquele determinado caso, tá? Outra coisa, vídeos com orientações a respeito desse material de produção textual, para também auxiliar vocês a fazerem um estudo de casos. Esses vídeos não vão ter mais do que meia hora. Eu acho que agora é o momento de vocês corrigirem os erros que eventualmente possuam, seja de argumentação ou de escrita propriamente, revisar a parte específica, né? Talvez sem tanta preocupação ali, igual a Bárbara estava colocando, com questões muito técnicas, como eu disse, essa prova ela vai ter uma característica também de ser uma prova de português, né? Está presente isso. Então, talvez eles não desçam com tanta profundidade como foi aí da segunda fase. Vocês viram aqui? Deixa eu voltar. Tá demorando. Aí, esse caso aqui do engenheiro agrônomo, né? Nas perguntas aqui, olha, descreva 4 características de qualidade desejáveis que os emissores devem atender. Descreva, não sei, 4 características que uma determinada qualidade de produto de origem animal tem que ter. Vocês perceberam? É bem genérico a pergunta em si, né? Indique o tipo de filtro mais eficiente para remoção de cada atributo presente na água de irrigação e justifique a sua escolha, né? Ou seja, por mais que eu seja leiga dentro disso, as perguntas não são altamente capciosas, tá? Vamos voltar aqui. Então, vou ter esses vídeos com orientação de produção textual, e como eu sei que o pessoal de veterinária é bem rico, né? O preço está ótimo, tá? Praticamente R$200 por cada correção, lembrando que vai passar por 2 professores, ou seja, a gente fez um preço amigo aí para vocês, tá? Seguindo. Além disso, 2 dos nossos professores vão ter agenda para atendimento individual, aula particular mesmo, virtual, tá? Nosso curso, a base dele, ele é virtual, tá? Nesse caso, R$80 a hora, cada hora a aula, sendo que se você pegar um pacote maior, vai ter um desconto aí, claro que vai depender da necessidade. Em geral, para quem isso é necessário? Se a pessoa tiver muita dificuldade para escrever, se ela tiver precisando praticar mais, precisar de um acompanhamento e de uma orientação. Porque, na verdade, as respostas do curso principal, elas já vão vir indicando, olha, teve erro de concordância, erro de regência, estudar crase, erro de crase, enfim, tudo isso já vai ser colocado, né? Ou até mesmo a questão da coesão, da argumentação, uma melhora ali que seja necessária, o professor vai apresentar. A questão é que há uma agenda, mas não são muitos horários para esse acompanhamento individual, para quem desejar, com 2 professores, tá? Inclusive o professor Anderson, já adianto. E esse curso aqui foi uma conversa que eu tive com o professor Guilherme. O professor Guilherme tem experiência de anos de concurso público, de preparatório para vestibular, de preparatório para diplomacia também. Foi meu professor, adoro, tá?
nós conversamos a respeito dos erros mais comuns que, de repente, poderia ter o candidato que não tem tanto costume de fazer textos escritos, né, de fazer uma produção textual, especialmente dessa extensão, porque, gente, se vocês tiverem muitas falhas de gramática, vão aparecer todas nessa quantidade de linhas. Todos os erros que você mais comete, eles vão aparecer. E nós fizemos a construção de um curso rápido de 10 horas, tá? Até ele deu um nome interessante, que ele falou, olha, português operacional, não é para poder ficar ensinando regrinha de gramática, não. É para eu apontar os principais erros, como se corrige, como fazer uma redação que vai ter um ganho aí nos aspectos microestruturais, né? E revisar isso com o candidato para que ele se sinta mais seguro para essa segunda etapa, tá? Também investimento de 520, se vocês adquirirem o curso principal e esse, há uma possibilidade de desconto, tá bem? Tranquilo? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço enormemente a atenção. Tem alguma dúvida a mais? Vai estudar muito, especialmente para quem está com pontuação muito alta. Tranquilo, pessoal? Obrigada, Caroline. Obrigada, Bernardo.